como você pode começar no BMX com base na minha experiência. E fica até o final do vídeo porque eu vou falar pra vocês como que eu começaria de novo no BMX se eu não tivesse as BMX. Quando eu comecei no mundo do BMX, eu comecei com o que eu tinha. E se eu pudesse te dar um conselho, comece com o que você tem. Se você tiver uma BMX parecida com essa, né, que no caso seria a Croizinha, comece com ela. A única coisa que você precisa entender é que essa bicicleta aqui, esse projeto de BMX, isso aqui é uma porcaria! Ele é mais fraco, você pode ver pelas soldas, ó a solda dessa bike aqui, ó, essa bicicleta, reparem bem, certo? E já olha a solda dessa bike aqui, é muito melhor, é muito mais resistente, levando em consideração que uma BMX profissional que nem essa, a maioria das peças tem tratamento térmico e ela é feita de aço Chromoly 4130 com tratamento térmico, que é o que dá a resistência da bike. E essa BMX, além de não ter uma solda adequada, ela é muito mais fraca do que uma BMX profissional. E você pode ver esteticamente, ó, o pé de vela da minha bike ali, ó, essa BMX profissional, pé de vela 3 peças. O eixo aqui é 22 milímetros. O sistema do garfo é um garfo integrado, então não é um garfo que nem esse daqui, que tem rosca, ó. Se você ver aqui, ele tem rosca e ele quebra muito mais fácil do que aquele garfo integrado. O pedal, ó, pedalzinho de plástico, aro aero, ó, esse aro aqui, ó, pensa num aro fraco, é um aro que não aguenta. Esse daqui já é um aro que aguenta, tem dupla camada, enfim, é um aro reforçado. Tirando o sistema, né, ó, a minha bike, né, ela é toda projetada para manobra, então as peças dela são pensadas, né, para você executar as manobras com segurança. E ó, ela vai para trás, sem o pedal ir para trás junto, né? Você pode ver aqui, ó. O pedal fica parado. Se eu vou de ré com a bike, já é essa bicicleta aqui, ó. Se você for pra trás, o pedal acompanha. Enfim, isso daí vai do gosto do atleta, né? O sistema desse cubo aqui se chama frecosta. Mas na época, cara, como eu só tinha uma croizinha dessa daqui, a croizinha que eu tinha era uma croizinha cromada. Eu acho que ela ainda era muito mais fraca, né? Do que essa. Foi o que eu comecei, né? E eu lembro que na época eu nem sabia o que era BMX. Tipo assim, eu fui descobrir depois. A minha bike, ela tinha até a mesa escrito BMX, mas eu não sabia o que era. Um belo dia que eu assisti um vídeo na internet e aí eu vi um cara fazendo um monte de manobra de BMX Flatland. O vídeo que eu tô falando é esse daí em questão. E esse vídeo é um clipe de uma música da banda Will Topwood. Recomendo, hein? Coisa boa. E quando eu vi o clipe dessa música e vi esse cara andando, eu pensei, nossa, imagina fazer isso com a minha bicicletinha. Foi daí que eu peguei o gosto do BMX. E foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre o esporte. Eu fiquei com vontade de pesquisar, praticar, mas eu não sabia nem por onde começar. Pra vocês terem ideia, eu não sabia muito bem por onde começar. Então eu comecei colocando aquelas pedaleiras, sabe? Aquelas pedaleirinhas que rosqueava aqui. Eu lembro que a minha bike só dava pra pôr pedaleira na parte de trás. E aqui na parte da frente aqui não tinha eixo suficiente, né? Então eu deixava só as duas pedaleiras na parte de trás. E eu lembro que foi meu pai que comprou ainda as pedaleiras. A Croizinha também, ele me deu de presente quando eu tinha uns 11 anos, uns 10 anos. Fiquei mó tempão sem andar. Quando eu vi esse vídeo aí eu fiquei com uma vontade imensa de aprender sobre o BMX. Né, gato? Aqui, essa aqui é minha gatinha. Então, enfim, como eu já tinha uma Croizinha, eu comecei com o que eu tinha. Conforme eu fui pegando gosto, eu queria melhorar a bike, queria, né, ter uma BMX. Eu falava que era, putz, eu quero um dia ter uma BMX de verdade, né, que eu não sabia como que eram as peças, então eu queria ter algo parecido com isso. Não com isso, eu via que era diferente, mas eu não sabia identificar o que é, né, porque eu não tinha a BMX na mão, então eu não sabia muito bem diferenciar, né, uma Croizinha de uma BMX. Foi aí que eu comecei a pesquisar as paradas da internet, ou seja, comecei a ver vídeo de BMX. Como não tinha muito vídeo brasileiro, eu via bastante vídeo gringo dando dica de BMX, tutorial de manobra, por onde começar, esse tipo de coisa. Eu ficava pesquisando as peças de BMX pra mim ter a noção do jeito que a BMX que eu queria ter. Eu lembro que como eu gostei do vídeo de Flatland, eu queria ter uma BMX com quadro torto e tal, né, a coroa pequena, 4 pedaleiras. Minha bike era tipo isso daqui, tinha só 2 pedaleiras, enfim, né, era o que eu tinha. Depois, né, com uns 14 anos, eu comecei a trabalhar meio período depois da escola, comecei a juntar o dinheiro com o objetivo de comprar a minha primeira BMX. Eu gastei o meu salário inteiro que eu ganhava, né, que era uns 300, 400 reais, numa BMX. E eu lembro que na época, era 2014, custou uns 320 reais a BMX. Eu lembro que eu não tinha os 20 reais, então meu pai me ajudou com os 20 reais, né, a inteirar. E na época eu encontrei na OLX. Era uma bike pesada, era uma BMX
muito pesada e foi um achado, né? E você pode fazer isso também, você pode comprar uma BMX usada, né? Que é o que eu até recomendo pra você se você quiser começar no esporte gastando pouco. A BMX seminova me salvou, cara, então eu comecei por ela, treinei um tempinho com a bike. Só que daí depois de uns 4, 5 meses, a parte da direção da bike deu ruim, né? Foi a primeira coisa que deu ruim na bike, a direção, que era uma direção esferada. Na época eu não tinha muito dinheiro pra arrumar, então o meu pai me ensinou a cortar cabelo pra mim poder faturar um dinheirinho. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai, né? E comecei a comprar as peças. Aí eu arrumei a direção, só que bem no dia que eu arrumei a direção, infelizmente roubaram a minha BMX e aí eu desanimei do esporte, cara. Nossa, eu fiquei triste pra caramba. O meu pai me deu um conselho muito bom. Ele falou assim, mal que vem pra bem. Eu falei, beleza. E continuei trabalhando com ele, né? A outra BMX que eu tinha, eu não lembro qual foi o fim dela, mas eu acho que eu doando ela pra alguém, ou alguém pegou ela, eu não lembro. E depois de uns 5, 6 meses eu comprei uma outra BMX. Dessa vez era uma BMX Pro X Flat Expert. Era uma BMX pesada, mas eu lembro que eu fiquei muito feliz de ter comprado ela, porque ela era mais leve do que a BMX que tinham me roubado. Então eu fiquei bem contente com a bike. Ela tinha aqueles quadros todo torto, assim. Então era bem a bike que eu queria. E tinha 4 pedaleiras também, né? Foi onde que eu comecei a treinar bastante o BMX Flatland. Mas ainda, cara, na luta, né? Sempre dava algum probleminha na bike também, né? Depois que eu comprei aquela bike lá, nossa, uma equipe deu uma dor de cabeça pra caramba. Tinha dado ruim no cu. Eu lembro que eu ia treinar com a bicicleta sem poder pedalar, né? Tava com a catraca estourada. Mas lembrando, né? Com a BMX de flat, depois que eu conheci a galera que anda de flat aqui em Sorocaba, eu comecei a frequentar campeonato, comecei a ir com eles nos campeonatos. Então, basicamente, de estar no meio da galera ali do BMX, né? No caso do BMX Flatland, eu comecei a conhecer as peças, ver o que era peça boa, ver o que não era. Eu lembro que também eu entrava bastante no site da Dream BMX pra ter a noção de preço, ver qual próximo upgrade que eu ia fazer na bicicleta. E depois que eu comprei uma BMX parecida com essa daqui, eu lembro que o quadro dela era 21 e tal, era uma BMX bem street. A galera do flat achou que eu não ia mais praticar o flat, porque eu vendi a bike de flat, né? E as bicicletas de flat, gente, só pra vocês terem ideia. As bicicletas de flat, turma, só pra vocês entenderem, o quadro é isso daqui, ó. O quadro é um quadro assim, ó, desse jeito, né? Claro que a BMX que eu tinha, né, que era nesse estilo aqui, era bem mais pesado, tubo maior e tal. Mas enfim, mano, era o que eu tinha. E aí, enfim, galera, depois que eu comecei a praticar os campeonatos, a ter o conhecimento do que era uma peça boa, o que não era uma peça tão boa assim, eu comecei a ter mais noção das peças que eu queria colocar na minha bicicleta. O primeiro upgrade que eu fiz foi um garfo reto. Eu lembro que o meu amigo Rafael, ele me arrumou um garfo, que era um garfo ressoldado, mas era um garfo reto. E aí eu falei assim, esse garfo aí me serve. Foi aonde eu comecei a deixar a bicicleta do meu jeito. E só de ter colocado esse garfo reto, nossa, já me ajudou um pouquinho assim na bike, né? Que a bike ficou um pouquinho mais curta. E aí, pessoal, depois de um tempo eu fui testando várias peças até chegar nessa bicicleta aqui. Pra mim chegar nessa bike aqui, demorou só uns 11 anos, né? Pra deixar a BMX desse jeito, né? Hoje em dia, cada peça que tem nela é uma peça pensada pra mim, né? Pra mim, que sou atleta. Mas o que eu posso te passar de experiência, né? Que é a pergunta que eu mais recebo. Como começar no BMX? Então, a primeira dica, começa com o que você pode ter, beleza? Você tem uma bike dessa, começa com uma bike dessa. Se você puder ter uma bike dessa daqui, pensa bem se você vai investir, né? Já aconteceu de atletas investir horrores, né? Pagar, sei lá, 5, 6, 7 mil numa bike, numa BMX profissional. E aí, depois de um mês, desistir do esporte. Então, veja bem se você vai gostar do BMX, né? A parte boa de você já ter uma bicicleta dessa daqui é que dá pra você mandar uns pulinhos, dá pra você mandar uma manobra básica, então você já vai ter pelo menos a noção do que você quer. Vai comprar uma BMX seminova? Toma cuidado com golpes. Eu já comprei BMX desse estilo aqui, ó, por R$1.000, por R$800, R$900. Até um tempo atrás eu vendia a peça da BMX, hoje em dia eu não mexo mais com isso. Mas tem bastante oportunidade se você procurar, né? R$1.500. Hugo, não tenho um trabalho, não consigo comprar a BMX porque eu não ganhei dinheiro ainda. Então, a primeira coisa que você vai fazer, né? Arrume uma fonte de renda pra você conquistar as suas coisas, né? Isso é com tudo, é bike, é carro, é moto. Arrume primeiro uma fonte de renda. Se você tiver alguma ideia, né,
né, para você empreender, arrume alguma coisa, as ferramentas que você precisa, né? Ah, eu preciso de um lugar para me mexer com a bike. Se você tiver um negócio desse aqui, ó, tiver ferramentas, você já consegue fazer bastante coisa. Então a vida, ela é assim. Você às vezes tem uma ideia, mas às vezes você não tem as ferramentas para você executar essa ideia. Então começa de baixo, certo? Ninguém começa de cima. Você só vai começar de cima se você nasceu em berço de ouro, né? No caso não foi minha sorte, mas você vai de degrau em degrau. Tá aqui, ó. Sobe um pequeno degrauzinho. Parece que não faz diferença nenhuma, mas se você subir uns 1000 degraus desse daqui, você já vai falar assim, caramba, mano, eu evoluí. Então é isso. Ah, não tem uma fonte de renda. Arrume uma fonte de renda, beleza? Nem que você vá, sei lá, eu lembro que eu ia no mercadinho pra minha mãe deixava ficar com o troco lá, que era R$1, R$1,50. Então, às vezes, o pouquinho que você guarda, você já consegue realizar o seu primeiro sonho, ou até mesmo conquistar as ferramentas pra você empreender, certo? Bom, próxima dica que eu posso dar pra vocês, tenham ideia do que vocês querem fazer no BMX, porque tem várias modalidades. A próxima coisa que você precisa ver é se a sua cidade tem a infraestrutura para a modalidade que você quer fazer. Eu vou dar um exemplo. Imagina você comprar uma BMX de racing, uma BMX de corrida, mas a sua cidade não tem uma pista de corrida para você praticar. Meio que você só vai conseguir andar com essa bike na rua e não vai conseguir fazer a modalidade que você quer tanto praticar, né? Próxima dica que eu posso te dar, né? Você já sabe a modalidade que você vai fazer, você já tem a sua BMX, pesquise peças que vai te ajudar a melhorar a sua BMX. Eu vou dar um exemplo, tá? Imagina que, poxa, esse quadro aqui da minha bike pesa 3 quilos. Tem um quadro que ele é um pouquinho mais leve e ele já vai fazer com que eu perca 1 quilo da bike. Invista em peças que vai melhorar o seu rolê, que vai deixar a sua BMX mais leve. Não é uma regra, tá? Até porque tem atletas que gostam de BMX pesada, mas na minha visão, né, quanto mais leve você puder deixar, eu acho que mais vai te ajudar no esporte. Tem uma questão também que entra, né? Que às vezes se você investir em peça muito leve, não vai ser a peça mais resistente do mundo, tá? Porque o que acontece, né? Quando você pega um guidão leve, vamos supor, esse guidão aqui, ele pesa 700 gramas. A espessura do tubo dele é um pouquinho mais fina. E não tenha medo de investir em peças boas. Um cubo desse daqui, por exemplo, esse cubo aqui, ó, da Widner People, é um cubo híbrido. Eu posso deixar ele no modo cubo cassete ou cubo free coaster. Ah, mas putz, é caro esse cubo. Mas você ganha no longo prazo, entendeu? Você ganha bastante no longo prazo. Lembrando que tem grupos de vendas de BMX que você pode entrar também e você pode comprar algumas peças por lá, né? Só lembrando, reforçando. Toma cuidado para você não ser passado para trás. Vocês só vão investir realmente no BMX se vocês gostarem, né? Se você às vezes usa a bike só para comprar pão na padaria, vale a pena você investir em peças que nem essa daqui? Tipo um cubo desse daqui que custa mais de R$1.000, um cubo daquele ali, ou um garfo desse daqui. Meio que não vai valer a pena se você usa a bike só pra, sei lá, ir trabalhar, ou você usa a bike pra você comprar pão. Não compensa, você só realmente vai investir no esporte se você gostar, se você praticar bastante e não tem a dor da bike, né? Eu não tenho dor disso daqui, por exemplo. É normal, você vai praticando a modalidade, né? Às vezes você vai pôr peça nova na sua bike e você vai já ver atleta ter dó da bike. Eu não quero mandar tal manobra porque vai detonar a peça da bike. A bike foi feita pra isso, pra você evoluir, pra você melhorar. Mas a pergunta que não quer calar: Hugo, se você estivesse começando no BMX hoje e você não tivesse nenhuma dessas BMX aqui, o que você faria, né? O que você ia fazer pra começar no BMX de novo? Eu ia entrar no canal do Hugo Matos BMX e maratonar os vídeos dele, porque ele dá uma dica muito boa. Ia ficar mandando um monte de dúvida que eu tenho pra ele ficar fazendo vídeo. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero de coração ter ajudado vocês. Eu não sei se o vídeo ficou muito bom, né? Eu gostaria muito do seu feedback, se te ajudou. Se essa comparação aqui, ó, com a BMX é um projeto de BMX, a BMX original. E essa daqui, mais profissional, né? Que é a que eu uso no meu dia a dia pra me treinar e tal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E é nóis, tamo junto.